Eu quero contar uma história para vocês. Ela aconteceu tem menos de um mês atrás. A gente foi a Niterói por ocasião da gravação do nosso novo álbum. E eu, Isabela, Camila, da Raça, Benjamin, a gente foi antes. E assim que a gente chegou, a gente foi verificar as condições do lugar que a gente ia receber a nossa equipe de trabalho, cerca de 30 pessoas. E a gente visitou quarto por quarto. Isabela começou a faxinar, se certificar de que cada quarto estava cheirosinho, arejado, abriu, colocou umas coisas no sol, assim, só para a gente certificar que a nossa equipe seria recebida com excelência. Já havia tido uma limpeza prévia ali do espaço, enfim, prepararam o espaço todo pra gente, mas a Isabela ainda deu essa checada ali junto com Camila. E eu fiquei me preocupando com questões maiores ali do espaço, estrutura mesmo, né? Ela foi se preocupando com a limpeza, eu fiquei olhando questões relacionadas à estrutura, funcionamento do ar-condicionado, etc. E uma das coisas que eu estava ali organizando, a gente precisou carregar 2 pianos. E logo em seguida tinha um espaço onde a gente ia fazer as refeições. E não havia lugar, mesas para todos. Tinha 2 mesas no local. E a gente precisou preparar mais 2. E aí o rapaz responsável pelo local falou: olha, acho que lá no depósito tem, vamos dar uma olhada. E a gente chegou lá, próximo ao depósito. Tinham mesas parecidas com essa aqui, mas no formato quadrado. E elas estavam sem um dos pés. Então ele falou: vamos pegar uma ferramenta lá. Eu falei: vamos consertar rapidinho. E a gente coloca para dentro, posiciona as cadeiras, etc. E eram mesas bem melhores do que essa aqui. Essa aqui é uma literalmente demolição, bem envelhecida, eu gosto. Mas aquelas mesas eram de peroba, madeira boa, peroba rosa, todas desenhadas, os pés, bem elaborada. A mesa rústica, muito bonita. Só que estava esquecida no depósito e quebrada. E após pegarmos as ferramentas ali, a gente começou o processo de restauração. E carregamos e posicionamos aquelas mesas nos lugares. E algumas horas mais tarde, elas foram muito bem utilizadas, elas acomodaram a nossa equipe se assentou para comer, para conversar, para rir, para ter comunhão, para ter intimidade, para abrir o coração. E eu fiquei com aquilo em mente, e eu falei assim: nossa, graças a Deus a gente restaurou essas mesas aqui, porque senão não haveria onde as pessoas sentarem, se posicionarem, não teriam uma boa experiência. E quando você está bem acomodado, vem comigo, quando você está bem acomodado, a sua experiência tende a ser mais profunda, mais bem vivida, não é verdade? E quando você está mal acomodado, se você... eu já vi gente comendo em panela, agachado no chão, encostado na parede. Você já viu? Já viu os mais antigos aí, galera da roça? Você já viu esse tipo de coisa? Ou numa festa de aniversário, o pessoal comendo torta salgada, sentado na cadeira branca, encostado na parede, com um pratinho de plástico, aquele garfinho que quebra, né, cada garfada. Você sabe que você fica ali o mais rápido possível, que é só para se alimentar. Você não tem uma experiência, você não fica à vontade ali conversando quando você não tem uma mesa. Uma mesa é muito importante. E eu verifiquei isso naquela ocasião ali, vi a importância daquela mesa de acomodar todos. E realmente aconteceu isso. Durante todos aqueles dias, nós chegamos na quarta, o momento que nós restauramos a mesa foi a quarta, e nós ficamos até domingo. Nós fizemos várias refeições. Eu quero inclusive honrar a Grazi e a equipe da cozinha ali, que fizeram, sim, um tempero maravilhoso. E o pessoal que serviu as mesas, que preparou, foi fantástico a experiência. E algumas coisas nesse episódio me chamaram a atenção, eu quero iniciar com isso. Eu listei aqui para não esquecer
A primeira delas que me chamou a atenção nesse episódio é que elas eram feitas com uma matéria-prima muito boa. A gente sabe, essa aqui, eu acredito, pelo que eu estou olhando aqui, que ela é de pinos tingido, pelo que eu estou entendendo aqui. Eu não entendo tanto, mas aquelas madeiras de madeira nobre, madeira cara. Peroba rosa é caro, caro pra caramba, pesado, é madeira nobre. A segunda coisa que me chamou a atenção é que elas estavam jogadas, esquecidas e fora do seu lugar. Elas estavam jogadas, esquecidas e fora do seu lugar. A terceira coisa é que elas estavam danificadas. E a quarta coisa que me chamou a atenção nesse episódio é que não foi necessário muito trabalho para que elas fossem restauradas ao seu propósito original e para que elas fossem reposicionadas no seu devido lugar. Eu acredito que essa é uma noite em que Deus vai restaurar muitos corações. Eu acredito que essa noite, corações, ministérios e relacionamentos que estavam esquecidos, fora do seu lugar, danificados, quebrados, relacionamentos quebrados, serão restaurados, recolocados no seu devido lugar para cumprir o seu propósito. Eu posso ouvir um amém, igreja? Quantos creem nisso? Levanta a mão e fala assim: eu creio. Eu creio. Essa é uma noite especial. Eu não tenho como falar algo diferente disso. Eu acho que eu estaria errando se eu não dissesse para você o quão marcante será essa noite na sua história. Eu peço misericórdia a Deus e eu peço capacitação do Espírito Santo para entregar essa mensagem ao seu coração, à sua mente, da mesma maneira que eu recebi. Que você receba um impacto poderoso, que transforme a sua história. Eu creio na palavra de Deus, eu creio no poder do Espírito Santo, eu creio que nada pode impedir aquilo que Deus quer fazer, a não ser você mesmo. Por isso eu conto com o seu foco, a sua atenção, e eu peço que você alinhe aqui, afine, ajuste, não só os seus pensamentos, a sua atenção, porque eu sei que ela pode se perder facilmente, mas também os seus sentimentos, e você colocar tudo aqui, diante do Senhor. Amém? A mesa da Bíblia é um símbolo de serviço, comunhão e intimidade. Especificamente, o que eu sinto que Deus vai restaurar hoje aqui é o serviço, a comunhão uns com os outros e a intimidade com Ele. Jesus, em outras palavras, resumindo, Ele quer restaurar conexão. Jesus quer reconciliação de relacionamentos. Rapidamente eu vou listar para você o que biblicamente acontece na mesa. A mesa nós encontramos serviço, adoração, comunhão, revelação, exposição de pecados, renovação, restauração, cura e libertação. Foi a mesa que José perdoou e se reconciliou com seus irmãos. Foi num tempo de comunhão, sentado à mesa. Não sei se você sabe, mas anos tinham se passado desde que José tinha sido vendido pelos próprios irmãos. E Deus fez uma obra poderosa na vida de José, de forma com que ele transicionou de uma condição de escravo para uma posição de governador, da posição mais baixa possível para a mais alta possível. Deus fez algo poderoso na vida de José. E ao fim desse período, ainda faltava uma coisa na vida de José: o perdão. A Bíblia falou que assim que José viu seus irmãos, ele chorou amargamente em alto som. Ele foi ouvido chorando.
Tão grande era o trauma, a amargura, a decepção, a dor. Mas Deus preparou uma mesa. José mandou chamar os seus irmãos, assim que eles se assentaram à mesa, ele expôs: olha, vocês estão olhando, vocês não estão me reconhecendo, mas vocês estão olhando para o irmão que vocês venderam como escravos, e vocês vêm aqui na minha casa pedir agora sustento, pedir socorro, e eu declaro que eu perdoo vocês. Ele perdoou os seus irmãos naquele momento. Então a mesa, na Bíblia, foi ali que José viveu uma reconciliação. Foi a mesa que a viúva com Elias viu a farinha se multiplicar. Foi servindo a mesa que Neemias se tornou a resposta para os problemas da sua geração, porque ele era copeiro do rei, ele vivia à mesa, ele vivia sentado com o rei à mesa. Tudo que era servido, Neemias provava primeiro, antes do rei. Ficava ali, coladinho com o rei. Então foi colado com o rei, sentado com o rei à mesa, que o rei falou: Neemias, que cara é essa? Você está triste pelo quê? O que houve, Neemias? E aí, por ter essa proximidade, essa intimidade, esse relacionamento, o rei falou assim: o que você precisar, conta comigo, pega todo o recurso que você precisar e vai resolver a condição do seu povo. Eu te dou tudo que você precisa para restaurar a sua geração. E foi Neemias respaldado pelo rei, enviado para Jerusalém, porque Jerusalém estava toda queimada, destruída, seu povo estava disperso, não existiam habitantes ali. Ele foi o primeiro a chegar ali com a sua comitiva, e ele chorou quando ele viu a condição da sua geração. Mas ele não apenas lamentou, ele se tornou a resposta para aquele problema. É a mesa que nós nos tornamos resposta para os nossos problemas. Foi a mesa que Mefibosete viu a sua identidade e posição serem restituídas. A gente vai ver essa história mais à frente. Mas Mefibosete era príncipe. Ele era o rei da linhagem. Ele era o único filho de Jonatas, que era filho de Saul. Então, quando Saul morreu, quem era para assumir era Jonatas. Mas no mesmo dia, Jonatas morreu. O rei e o príncipe morreram na mesma ocasião. Quem era herdeiro do trono? Mefibosete. E o que aconteceu? Ele tinha apenas 5 anos de idade. E ele viveu uma situação trágica, porque no mesmo dia que ele perdeu o seu avô... Perdão, deixa eu só recapitular um detalhe importante. Na ocasião do seu nascimento, a sua mãe morreu no parto. Então ele já era órfão de mãe. Quando tinha 5 anos, perdeu o pai e o avô. E não apenas esses relacionamentos importantes, mas como ele perdeu também a posição no reino. Vivia na corte, vivia no palácio, comia do bom do melhor, era treinado, educado para se tornar o próximo rei. E de repente, do dia para a noite, seu pai, seu avô morreram, junto com eles o reino, e ele não tinha mais direito a nada. E se não bastasse isso, na fuga dessa ocasião da morte do seu pai e do seu avô, na fuga, ele sofreu um acidente e ficou paraplégico. E a partir daquele momento, um príncipe passou a morar como um mendigo na cidade chamada de Lodebar, que a sua tradução sugere lugar do esquecimento. Mefibosete foi lançado do palácio do trono ao lugar do esquecimento, para viver como um mendigo, mendigando, vivendo de favor. Mas foi à mesa que Davi chamou Mefibosete e falou: existe alguém da família de Saul que eu possa abençoar? Existe sim, um menino paraplégico que vive lá. E Davi chama de volta. E esse menino, que já era um homem, ele foi restituído. Davi disse o seguinte: a partir de hoje, tudo que era do seu pai vai ser restituído a você. Todas as suas terras, casas, bens, escravos, tudo é seu de volta.
a partir de hoje você vai comer todos os dias na minha mesa. Vai sentar-se à mesa com o rei. Vai comer a comida de um rei. A partir de agora, ele foi restituído. A sua posição, restituído os seus benefícios, a sua autoridade e principalmente a sua identidade. Porque quando ele foi se dirigir a Davi, ele falou: não passo de um cão morto. Como Mefibosete se via? Como um cão morto. Ele não se via como um príncipe mais. Ele se via com muito menos do que isso. Como um animal irracional. Como alguém que só come se alguém lhe conceder comida. E a partir daquele momento, Davi restaurou não só sua autoridade, sua posição, seus benefícios, a vida no palácio, mas a sua identidade. Foi a mesa que Mefibosete viu sua identidade e posição serem restituídas. Foi a mesa que uma mulher pecadora fez história, uma prostituta. Numa mesa de jantar, enquanto sua irmã servia a mesa, ela se deitou aos pés de Jesus e derramou suas lágrimas, e enxugou com seus cabelos. E naquela condição, naquele ambiente, aquela mulher, Jesus fez uma declaração poderosa sobre ela. Diz o seguinte: de hoje em diante, seu nome será lembrado toda vez que essa história for contada. O nome dela era Maria. Foi a mesa que a mulher Cirofenícia recebeu a libertação da sua filha. Foi a mesa que Zaqueu se arrependeu. Foi a mesa que os inimigos do salmista, que escreveu o Salmo 23, seus inimigos foram vencidos. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Foi a mesa que os discípulos no caminho de Emaús receberam visão e foram restaurados a sua missão. Eu acredito hoje que Deus vai restaurar a visão de muitas pessoas. Olhos vão se abrir e com ele corações irão queimar. A Bíblia diz que após isso eles foram redirecionados, voltaram para Jerusalém de onde tinham saído, recobraram a sua missão. Antes de prosseguirmos, eu quero ressaltar para você qual é a condição de quem não tem o entendimento daquilo que é mesa na Bíblia, do conceito de mesa na Bíblia. A Bíblia diz em Coríntios: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo. Eis a razão porque há muito entre vós fracos e doentes, e não são poucos que dormem. A palavra no original, dormem, é koimal, que significa literalmente fazer dormir, colocar para dormir, e era frequentemente usado em 18 citações na Bíblia, como acalmar, tranquilizar e aquietar. Muitos acreditam que não são poucos os que dormem, acreditam que está se referindo à morte. Por isso que há entre vós fracos, doentes e pessoas que estão falecendo. Mas apenas em um versículo na Bíblia relaciona esse vocábulo grego à condição de morte. Os outros 18 está relacionado a desânimo, desmotivação. Qual é a condição de quem não tem um entendimento de mesa e com isso não vive a mesa? Qual é a condição? Fraco, doente, desanimado, desmotivado. Por isso, essa mensagem é tão importante para os nossos dias, porque muitos estão fracos, doentes, estão se perdendo pelo caminho, estão desmotivados, estão desorientados, estão andando em qualquer direção, porque não tem um tempo de mesa. Eu quero listar para você hoje 7 ocasiões que Jesus esteve à mesa. 7 episódios, não existem mais do que esses. Precisamente 7 episódios, Jesus sentou-se à mesa. A Bíblia fala que ele está sentado à direita de Deus para governar e julgar as nações. Jesus se assenta no trono para governar,
mas ele se assenta à mesa para transformar. Quando nós preparamos a mesa, ele toma o seu lugar entre nós. O Deus que reina, o nome sobre todo nome. Quando nós preparamos a mesa, ele se coloca entre nós para transformar. A primeira mesa que eu quero te contar aqui está em Lucas 5, 29 a 32, a mesa de Levi. Eu vou ler para você rapidamente. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. Onde foi essa mesa? Onde foi esse jantar? Onde foi esse banquete? Na casa de Levi. Numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Qual era o cenário? Quem estava sentado à mesa? Publicanos. Fariseus e escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês estão comendo e bebendo com esses publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. A questão aqui é: o que é publicano? Publicanos, entenda, eram aqueles judeus. Você vai se lembrar que Israel, naquele tempo, o reino da Judéia e da Galiléia, esses dois reinos que formavam o povo de Deus, o povo de Israel, os judeus ali, eles tinham sido conquistados pelos romanos. Os romanos deixavam eles seguir os seus costumes, porém os romanos cobravam impostos. Tudo era taxado, todo o comércio, toda transação comercial era taxada. E Roma, ao invés de colocar soldados e o poderio militar, resolveu recrutar entre os próprios judeus pessoas para não só cobrar os impostos, mas também extorquir o seu próprio povo. Então os publicanos era tipo argentino no Brasil, entendeu? Era tipo um tricolor vestido no meio da torcida do Flamengo. Não, acho que vamos colocar assim, Força Jovem do Vasco. Os caras fanáticos, né? Imagine ali um cara com a camisa tricolor no meio daquela torcida, na ala. Era assim os publicanos naquele tempo em meio aos judeus. As pessoas atravessavam a rua. Segundo alguns historiadores, Flávio José, você pode se inteirar melhor, eles não se relacionavam, não dirigiam a palavra, não compactuavam, não estavam na mesma mesa. E aí, de repente, os fariseus e os escribas, que eram as pessoas mais importantes daquele povo, eram os sacerdotes, eram os famosos, era a elite. A elite dos judeus que envenenava o povo para rejeitar ainda mais os publicanos. Traíras. E aí Jesus vai e se senta à mesa com quem não merece. Eu tenho falado isso aqui repetidas vezes. Cheguei ali agora, um pouquinho antes aqui, já tinha iniciado o louvor. Voltei ali na minha sala porque eu tinha esquecido uma coisa. Cheguei lá, estavam alguns pré-adolescentes ali. Aí tinha um, estava sentado na minha cadeira, lá da sala pastoral, com os pés em cima da mesa. Aí eu entrei, eles... desculpa aí, pastor. Posso ficar sentado aqui? Eu falei, pode. Aí passou 1 minuto, não foi mais do que isso. Eu estava ali, ele continuou sentado
a mesa, eu fui ali no computador pegar uma coisa rapidinho. E enquanto eu estava pegando assim, entrou uma menina e falou: aqui, não me viu que eu estava ali presente, e falou: aqui, não pode sentar na cadeira da pastora não. Já me disseram essa regra aí, não pode sentar na mesa na cadeira da pastora não. Aí eu falei assim, aí ele falou assim: eu posso continuar sentado? Você disse que eu poderia. Eu falei: fique em paz, pode ficar sentado. Aí eles começaram a zoar a menina que tinha... Você que entrou na sala... Não, quem entrou na sala não foi você. Então, aí eles começaram a zoar a menina que tinha comunicado a regra. E ficaram zoando ela. Aí eu falei assim: não zoa ela não. Eles: por quê? Eu falei: porque a regra é essa. Ué, a regra é essa? Não posso ficar sentado? A regra é essa, não pode sentar não. Porque essa é uma cadeira que foi encomendada por uma questão anatômica da coluna de Isabela. Então está configurada ali, por favor. Essa é a regra. Mas quando você me pediu, eu te concedi aquilo que você não merece. Você pagou por isso? Aí ele: não. Aí já ficou constrangido. Eu falei: de forma alguma, meu querido. Desfruta do que você não pagou para ter. Aí eu expliquei para eles o que eu tenho compartilhado aqui repetidas vezes. Misericórdia é ser poupado do que eu mereço, e graça é acessar o que eu não mereço. Aí eu expliquei para eles, eu falei: deixa eu explicar melhor para vocês esse conceito. Graça e misericórdia, conhece essas palavras? Eles: já ouvi, conheço. Eu falei assim: imagine, você conhece alguns pais, talvez vocês tenham pais assim, falei com eles, que se não passar de ano não ganha presente de Natal. Já ouviram isso? Eles: já. Então, se eu não faço a minha parte, eu sou punido. E não vou ganhar presente de Natal. Porque eu não fiz a minha parte, que era estudar. Então o que é a misericórdia? É eu te dar um presente de Natal mesmo assim. Você não merece. O que você merece é a punição de não ter presente. Então eu vou te poupar da punição, vou remover a punição, e você vai acessar o presente. Isso é misericórdia. O que é graça? É você chegar no Natal, você saber que não vai ganhar presente, e você acorda no dia 25, e você olha para o lado da sua cama e você enxerga 2 presentes. E aí você se pergunta: meu Deus, que pai maravilhoso eu tenho, eu não merecia nenhum, e agora eu tenho 2. Isso é graça. Entenderam? Entendi, então deixa eu ir lá pegar. Jesus estava numa mesa daqueles que não mereciam. Então a mesa, o primeiro episódio nos diz, é um lugar de arrependimento para quem? Para todos. Então todos essa noite aqui são bem-vindos a se sentar à mesa. Não existe restrição, amém? O convite é para todos. Segundo episódio, prepara aí, gente, eu estou sentindo que eu não vou conseguir conter essa mensagem dentro do período previsto. Ok para vocês? Eu quero ser um instrumento de Deus na sua vida hoje, eu quero te ajudar. Segundo episódio, Zaqueu, Lucas 19, 5-9. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e viu Zaqueu em cima da árvore e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu vou hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar e foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: peraí, Senhor, eu darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se eu explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe respondeu: hoje chegou salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Filho do pai da fé, filho da fé. Esse homem também é filho da fé. Porque por intermédio, por meio da fé em Jesus, ele entregou todo o seu enriquecimento ilícito. Veja, vou ler de novo.
não coloquei o versículo 4 aqui. No versículo 4 diz o seguinte: Zaqueu, chefe dos publicanos. Lembra de quem eram os publicanos? Os traíras. Os rejeitados pela elite judaica. Chegou o chefe da quadrilha. O chefe da quadrilha estava ali. E Jesus falou assim: aqui, hoje eu vou sentar na sua mesa. Hoje eu quero ter um tempo de mesa com você. Vem cá. Não estou sendo simbólico nesse momento aqui. Como que anda a mesa da sua casa? Literalmente. Você, com que frequência você recebe visitas à sua mesa, em casa? Que as pessoas sentam ali para tomar um café, para almoçar ou para jantar. Com que frequência você recebe visitas? Aqui em Friburgo isso é muito mais comum do que em outras regiões, que outras cidades. Faz parte da cultura, né? A gente ia a casa uns dos outros para ter tempo de mesa, para ter um tempo de comunhão. E se você é casado, você é homem, você sabe o que acontece quando você recebe uma visita que não avisa, tá vindo. O que as mulheres fazem? Ai meu Deus, vai, pega lá, não sei o que, vamos botar aqui, desce lá, compra não sei o que e volta aqui rápido. Aí aquele desespero para preparar a mesa, não é isso? Agora, se coloque na condição desse homem, um leproso social, alguém cancelado, é o termo dos nossos dias, foi cancelado pela maioria, como se não existisse. As pessoas fingem que não veem, fingem que não ouvem, e não tem nenhum tipo de interação com o Zaqueu, que era o chefe da quadrilha, o pior de todos. E aí Jesus fala para ele: Zaqueu, faz o seguinte, estou indo lá na sua casa. Para respaldar essa ideia, para você ter noção da gravidade da coisa, olha a resposta do povo quando ouviu Jesus dizendo que ia à casa de Zaqueu. Ao ver isso, o povo começou a se queixar e disse: ele vai se hospedar na casa de um pecador. A reputação dele, a fama de Zaqueu era alguém que extorquia o próprio povo. Só para você ter uma ideia de moralidade, de um padrão moral, se você for dentro de uma comunidade, de uma favela, e você vê alguém roubar dentro de uma favela, meu amigo, os traficantes matam. E bota na moto e sai arrastando pelo morro e pendura de cabeça para baixo para ver o que acontece com quem rouba o seu próprio povo. É assim em qualquer comunidade, em qualquer comando é assim. Até nas trevas, no tráfico, existe um código moral, um código ético, até entre eles. Então você imagina a condição de Zaqueu, que era um desses traíras, dentro de uma comunidade. E eles vendo Jesus falando assim: ó, eu vou hoje almoçar na casa do traíra. Como eles chamam na comunidade, do X9, do comédia. Hoje eu vou jantar na casa do comédia, que é a pessoa que trai o comando, trai o tráfico, etc. A mesa dele fazia muito tempo que não era posta, hein, minha gente? Era muito tempo que não recebia ninguém. Era muito tempo vivendo sozinho. Era muito tempo com desconexão com as suas próprias raízes, com a sua própria identidade, com a sua própria família. Muito tempo assim. Só que Jesus deu uma palavra para ele: depressa, Zaqueu, vamos querer. Vai, desce depressa, vai lá, prepara a mesa. Hoje eu estou indo para a tua casa. Jesus está hoje vindo sobre o seu coração. Arruma o teu coração depressa, meu amigo. Reúne a sua sinceridade, reúne a sua confissão, reúne a sua fé, junta tudo, junta seu passado,
e coloca aos pés de Jesus. Terceiro episódio, mesa da Ciro-Fenícia. Mateus capítulo 15, de 22 a 28, uma mulher cananeia que morava ali, veio a Jesus e disse: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse nem uma só palavra em resposta. Jesus silenciou. Em outras palavras, sabe o que Jesus fez aqui? Ignorou. Você já foi ignorado? Eu já. Você já foi ignorado? Passar por alguém que você teve um relacionamento na frente dessa pessoa e a pessoa virar o rosto e fazer assim? Já aconteceu? Deixa eu me ver. Já aconteceu com quem? Levanta a mão aí. Olha ao seu redor. Dá uma olhada. Para quem conhece esse sentimento, ela foi ignorada. Esse sentimento, gente, ele é mais do que difícil. Não dá para digerir isso. É delicado. Essa mulher, ela não foi ignorada por uma pessoa. Ela foi ignorada por Jesus, meu amigo. Imagina. Então, os discípulos insistiram com Jesus. Mande embora, ela não para de gritar atrás da gente. E ela continuou a gritar e Jesus disse à mulher: Eu fui enviado apenas para ajudar as ovelhas perdidas de Israel. No caso, você é Ciro-Fenícia. Valeu, tchau, tchau. Já pensou? Já pensou você chegar, pedir uma audiência com o prefeito da cidade? Aí você chegar lá: Prefeito, eu quero uma audiência com você. E aí o prefeito fala: De onde você é? Olaria? Você, Isaac, mora em Olaria? Então não vou te atender não. Só atendo quem mora no Cônego. Ela foi discriminada. Quem aqui já foi discriminado? Uma vez, a minha filha, a gente não acreditou no que a gente ouviu. As professoras chamaram a gente, estavam preocupadas, porque minha filha estava sendo discriminada, porque ela era a única pessoa de pele branca na escola, na sala dela. Como assim? É a loura de olho azul na turma, tá complicado lá. Gente, que loucura, né? O racismo é real, né? Eu acho que até uma afirmação dizer que é uma loucura, será que tem um pouco de racismo nisso? Por que pode com quem tem pele escura e com pele clara não pode? Hein, minha gente? Que a gente foi procurado pela diretora da escola. Delicado, né? Mas eu fiz isso de propósito. Isso acionou um sentimento dentro de você, que é o sentimento de quem é discriminado. Jesus discriminou essa mulher. Eu não vi, desculpa. Opa, alguém está ouvindo alguém aqui? Eu só consigo, só entendo aqui, e na língua aqui dos hebreus, só é hebraico eu entendo. Estou ouvindo. É grego? É sírio? Não entendo não. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajuda-me! E Jesus respondeu: Não é certo tirar a comida das crianças e entregar para os cachorros. Ele ignorou, ele discriminou e ele desprezou essa mulher. E ela respondeu: Senhor, é verdade. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa. E Jesus respondeu: Mulher, a tua fé é grande. Disse Jesus: Seu pedido será atendido. E no mesmo instante a filha dela foi curada.
Eu quero falar sobre algo mais grave do que pecado. Eu quero falar sobre orgulho. Toda vez que você responde a um desejo pecaminoso, você comete pecado. A pior coisa que você pode fazer não é o ato em si, mas é o que você faz com a sua natureza pecaminosa. Se você resolve ocultar, esconder, guardar, proteger a sua reputação, a sua condição, você está protegendo o que precisa morrer, que é o seu orgulho. Porque aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Tem alguém aqui? Satanás caiu do céu por causa do orgulho. A gente precisa pregar e pensar sobre orgulho, sobre altivez, porque a nossa tendência humana, natural, é automático, está programado dentro da gente, buscar proteger a nossa reputação, o nosso ego, nosso orgulho, alimentar, conquistar tudo para si, é construir o seu império, é construir a sua fortaleza. Eu quero te mostrar quão grave é isso, porque muitos processos que Deus permite na sua vida, é porque Ele quer remover, Ele quer te dar oportunidade de você matar o seu orgulho, e você acha que Jesus está sendo mal com você. Pô, Jesus, você está me ignorando. Pô, Jesus, você está me discriminando. Pô, Jesus, você não está me favorecendo. Poxa, Jesus, você está me desprezando. Não, Jesus, não, eu te amo. Eu estou criando condição, porque o orgulho é um trono no nosso coração. Jesus poderia comandar o espírito maligno, sai dela, mas o trono ia continuar lá. O espírito maligno ia ter onde sentar e governar. Tem alguém aqui? O que Jesus fez? Ele quebrou o trono. Aí não tem onde mais espírito familiar se alojar. Cara, Jesus... Eu queria que mais pessoas ouvissem essa mensagem. Eu não consigo enxergar quem está aqui direito, que tem um monte de luz na minha cara. Mas eu tenho certeza que mais pessoas precisariam ouvir. Sabe por quê? Porque vão passar, às vezes, muito tempo sem acessar o que precisam, porque estão nutrindo o orgulho. Porque estão construindo um trono que Deus jamais vai se sentar. Jesus entrou em Jerusalém montado numa mula. Não foi numa carruagem real. Jesus não entra em carruagem. Jesus não nasceu no palácio. Ele nasceu na manjedoura. Ele continua procurando as manjedoras para gerar os seus sonhos, os seus planos da nossa geração. Ele só vai gerar algo novo no coração humilde, simples, que se faz vulnerável. É surpresa para você que eu sou homem, que eu sou falho, que eu erro com as pessoas, que eu erro com Deus? É novidade para você? É novidade uns para os outros, que em algum momento nós vamos falhar uns com os outros? Por que a gente torna isso como se fosse um evento? Ih, fulano errou, hein? Viu? Parece até que foi a partida do Manchester City lá com o Real Madrid. Entendeu? O pessoal, cara, você viu a virada? Vira notícia o negócio. Cadê a novidade nisso? O que deveria ser especial é honrar uns aos outros. Não pelo que as pessoas fazem, mas pelo que Jesus fez nelas. Isso deveria ser notícia. Em outras palavras da Bíblia, chama isso de testemunho. A gente tem que abrir nossa boca mais para testemunhar do que para fofocar, gente. A mesa da Ciro-Fenícia era um lugar de libertação da família, de reconexão de pais e filhos. E aqueles pais precisaram se humilhar aos pés de Jesus. Aquela mulher, aquela mãe, precisou se humilhar aos pés de Jesus para que a filha fosse tocada. Tem muita gente querendo alcançar seus filhos, mas nada vai acontecer até que você se humilhe.
Quarto episódio, fala Jesus. Vem, Espírito Santo, tem misericórdia da minha vida. Nós queremos ouvir a tua voz mais do que as minhas palavras. Estou cansado da intervenção humana, nós queremos a intervenção divina. Nós queremos a tua presença, Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos guia a toda a verdade, que nos faz lembrar o que precisamos. Pai, cura-nos do câncer do orgulho, do egoísmo. Tem misericórdia, Jesus. Concede-nos a tua graça, que já foi liberada na cruz, que a gente alcance essa noite. Quarto episódio, Simão, o leproso e fariseu. Mateus capítulo 26, de 6 a 13. Ora, estando em Jesus em Betânia. Onde? Ih, eu acho que não está todo mundo prestando atenção, não. Onde? Olha que interessante. Antes de ir para Jerusalém, antes da ovelha ir para o matadouro, ele foi antes para Betânia. Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. E vendo isto, indignaram os discípulos e disseram: por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar aos pobres. Mas Jesus, sabendo-lhes o pensamento, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou uma boa ação para mim. Porque pobres vocês sempre terão convosco, mas a mim nem sempre tereis. Pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado o evangelho em todo o mundo, será também contado o que ela fez para a sua memória. Uma mulher pecadora deixou o lugar onde ela era governada pelo pecado para ir para o lugar de fazer história e ser lembrada de geração em geração. Onde? A mesa. A mesa de quem? Simão, leproso, fariseu. Olha que interessante. Esse homem tinha sido curado por Jesus. Ele era leproso, ele não estava mais leproso, porque senão ninguém ia estar com ele. Ele não estaria dentro da cidade, ele não estaria em casa, ele não estaria com a convivência de outras pessoas, ele tinha sido curado. Para quem não sabe, os leprosos precisavam morar a uma certa distância da cidade, uma vila exclusiva para eles. Então a condição da lepra era uma condição que primeiramente atingia o corpo, trazendo uma doença incurável, degenerativa, e a pessoa ia morrendo aos poucos, apodrecendo aos poucos. Uma condição de lepra, condição física. Só que o leproso naquela época era visto como alguém que estava que estava passando por aquela condição por causa de pecado. Eles viam o leproso como uma pessoa amaldiçoada por Deus. Aquela cultura relacionava a lepra a pecado. Então a pessoa era desfavorecida, desabonada, rejeitada, condenada por Deus com uma enfermidade. Então essas pessoas não tinham apenas uma condição física, elas acreditavam que tinham também uma questão espiritual. Cara, eu estou pagando pelos meus pecados, eu estou recebendo o que eu merecia. E eles tinham também uma condição social. A condição era: você vai nunca mais ver os seus filhos, ver seu marido, você nunca mais vai poder conviver com eles, você nunca mais vai poder estar com eles, nunca mais. Nunca mais você vai poder ir no restaurante que você gosta, nunca mais você vai poder passear onde você ama, nunca mais você vai poder estudar, nunca mais você vai trabalhar,
você vai precisar viver de doações, você vai precisar viver da compaixão dos outros, quando passarem pelo caminho e jogarem da carroça uma comida à beira da estrada, para que você possa vir catar o resto de lixo das pessoas. Então era uma condição no corpo, uma condição no espírito, uma condição na alma. Um leproso era assim. Tanto é que quando Jesus curou 10 leprosos, assim que eles foram curados, apenas um voltou para agradecer. O resto, oba! Vamos lá. Rapaz, estava doido para ir no esquina 2. E vou poder ver meu netinho que nasceu, que eu nunca vi. Deixa eu correr. Essas pessoas eram completamente divorciadas da sua comunidade, da sua cidade. Simão era uma pessoa assim. Ele tinha sido curado por Jesus. Ele foi restituído ao seu lar. Agora é interessante que Mateus, Marcos e Lucas dizem que a casa era de Simão. Porém, João, capítulo 12, diz que a casa era de Lázaro. E que quem estava servindo a mesa era Marta, a sua irmã mais velha. E quem estava aos pés de Jesus, derramando perfume, era Maria. Eu quero ler a versão de Lucas. E voltando-se para a mulher, disse a Simão. Jesus repreende Simão. Simão fez algo errado. A mesa era de Simão. Jesus estava ali para estar com Simão. Só que olha o que Jesus disse. Está vendo essa mulher, Simão? Eu entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste o beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Simão, você não me deu nenhum beijo no rosto, nem me saudou. Naquele tempo, o hábito era: olá, seja bem-vindo à minha casa. O hábito era dar um beijo. Você nem me beijou o rosto, desde que eu entrei, ela não cessa de beijar meus pés. Por isso eu te digo, perdoados lhes são os seus pecados, seus muitos pecados, porque ela muito amou, e aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os seus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que perdoa até pecados? Veja, qual era a consciência de Simão? Eu tenho um problema espiritual, físico e emocional, certo? Jesus curou a minha condição física. Vou receber Jesus lá em casa. Vou preparar a mesa. Só que Jesus entrou, e ele não foi educado, ele não honrou Jesus. E alguém que estava assistindo aquela cena deve ter feito assim, gente, é minha ideia, tá? Deve ter feito assim: meu Deus, que absurdo! O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores está entrando aqui nessa casa, na minha casa. Minha casa porque João fala que era a casa dela, era a casa de Lázaro. Moravam as 3 juntas. Alguns teólogos, inclusive francês, acredita que Marta era a esposa de Simão. Por isso que ela vivia com os irmãos, porque ela perdeu o marido dela para a lepra. O marido é curado, volta para casa e faz um banquete para comemorar o seu retorno. Mas ele não honra Jesus, aquele que o curou. Ele prepara a mesa, mas não discerne a mesa. E ele se surpreende quando Jesus repreende ele e fala: essa mulher não cessa de me honrar. Ela sabe quem eu sou. Porque lugar de mesa é lugar de revelação. A mesa revela quem Deus é e quem nós somos para Ele, nele. A mesa vai revelar quem você é de verdade. A mesa revelou a ingratidão e a desonra de Simão, que estavam no interior dele. Existem pessoas que foram salvas por Jesus.
mas estão cheios de amargura interior. E por causa da amargura, não percebe que Jesus está diante dos seus olhos. Não percebe a natureza divina que é poderoso para perdoar os pecados. Tanto é que eles se surpreendem. Ué, mas como que é isso? Eu não sabia que isso estava no combo, não. Eu achei que era só cura física, mas perdoa o pecado também? A mesa é lugar de perdão dos pecados. A mesa é lugar de recomeço. A mesa é lugar de zerar a vida para fazer história. Vocês estão entendendo, minha gente? Em nome de Jesus, abre o entendimento, papai. Quinto episódio, temos 7. Marta e Maria. Olha que interessante. Lembra que a última semana de Jesus foi em Betânia? Marta, Maria, Lázaro e Simão moravam em Betânia. Houve um outro episódio nessa semana. Lembra onde que Marta estava? Marta não estava sentada à mesa. Ela estava servindo à mesa. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Jesus foi na casa deles. Jesus queria ter comunhão com essa família que foi restaurada. E aí ele senta à mesa, você imagina? É como se você fosse para o aniversário. Cadê o aniversariante? Ué, cadê Marta, gente? Ih, Marta está na cozinha, lá cozinhando para a gente aqui, não sei o quê. Aí Jesus, poxa, eu vim aqui para ver Marta, cara. Marta servia. Porém, ainda na mesma semana, Lucas capítulo 10, Jesus e seus discípulos estavam em Betânia e Marta os recebeu em sua casa. Marta recebeu na casa de quem? Na sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Gente, Jesus foi ver Marta. Olha, já tive um momento super especial com Maria lá, né? Sexta passada. E agora eu quero ver Marta, né? Vou lá na casa da Marta. Aí Maria novamente, rapaz, Jesus, o Rei dos Reis, está vindo aí de novo. Já foi para o pé de Jesus. Sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. É só aos pés de Jesus que você ouve o que precisa. Marta, porém, estava ocupada em seus afazeres. A Bíblia fala no livro de Jó, o que temos da parte de Deus é um sussurro. Ninguém que está agitado ouve sussurro. Ninguém que está correndo, trabalhando, ouve sussurro, minha gente. Ela estava ocupada com os afazeres. Você já viu alguém agitado, ocupado do seu lado? E você está na conversa? Ouviu, fulano? Não ouvi não. Volta aqui para eu falar com você. Não, depois eu falo que eu estou aqui ocupado. Foi a Jesus e disse: peraí, Jesus, não dá para o tempo de te ouvir não. Eu quero é falar. Eu quero é falar porque eu não aguento mais essa folgada. Aí Jesus, mas senta aqui. Vamos, eu quero falar umas coisas para o seu coração. Mas eu quero falar. Você não se incomoda que minha irmã fica aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga a ela que vem me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta. Ô Marta, você se preocupa e se inquieta com esses detalhes. Mas só uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a melhor escolha. E ninguém vai tomar isso dela. De novo, 2-0 Maria, hein? Ó, João 12:2. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo que Lázaro estava à mesa com ele. Mesmo episódio, só que no Evangelho de João. Quem estava à mesa? Lázaro. Jesus queria ver quem? Marta. Estava onde? Servindo.
Deixa eu te falar uma coisa. Será que Jesus tem um problema com servir? Eu vou te mostrar aqui que não tem. O último episódio da mesa eu vou te mostrar isso, vou te provar isso. Mas, se servir não me coloca numa condição de humildade para que eu possa ouvir, então servir é perder tempo. Eu sirvo, eu trabalho para ser trabalhado. Se enquanto eu estou trabalhando, eu não estou sendo trabalhado pelo Espírito Santo dentro do meu coração, me fazendo valorizar o coleguinha, me fazendo amar o próximo, me fazendo silenciar para ouvir a sua voz enquanto eu estou lavando a louça, enquanto eu estou cozinhando, se aquilo ali não é um ato de amor, meu querido. Tem pessoas que enquanto trabalham, estão amargurando, estão remoendo, estão se enchendo daquilo que deveriam estar se esvaziando enquanto trabalham. Sexto episódio, a Páscoa. A Páscoa, sim, é a mesa, que é o lugar de revelação, quem Ele é e quem nós somos. A mesa vai mostrar quem é o traidor, a mesa vai mostrar quem é servo, a mesa vai mostrar quem é orgulhoso, a mesa mostra, revela quem Ele é e do que Ele está cheio e quem eu sou e do que eu estou cheio. Lucas 22, 13 e 30. E indo, encontraram tudo como Jesus lhe dissera e prepararam a mesa da Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Pôs-se Jesus à mesa com os apóstolos, e lhes disse: Quando você prepara a sua mesa, obedecendo uma direção do Espírito Santo, Jesus se senta à mesa. Se não tem mesa, não tem Jesus, querido. Se não tem mesa, Jesus sempre estará distante de você. Não porque Ele quer, mas porque você não se preparou para isso. A fé cristã é a única fé em que Deus prepara a mesa para nós. Em todas as religiões nós precisamos preparar a mesa, no sentido do conteúdo que vai em cima da mesa. A fé cristã, Ele já proveu para si o Cordeiro. O preço já está pago. A única coisa que eu preciso fazer nessa relação de mérito e esforço, a única coisa que eu preciso fazer, a minha responsabilidade, é responder. Você vê que a dificuldade de Simão foi responder. Você vê que a grande habilidade exaltada de Maria foi corresponder. Nós correspondemos à visão, à revelação que nós temos. A sua parte não é matar o que já foi morto por nós. A sua parte não é providenciar, não é servir, porque Ele já nos serviu. A minha parte é responder a isso, porque Jesus tinha dado a direção para eles. Vai lá. E eles chegaram lá e encontraram tudo pronto, como Jesus lhes dissera. Pelo amor de Deus, preste atenção nisso. Jesus falou assim: aí, vou dar um desafio para vocês. Prepara uma festa de casamento, porque é assim que era a Páscoa. Era uma comilança, um banquete, e falou só para discípulo duro que não estava trabalhando. Para você ter noção que para pagar o imposto precisou pegar na boca do peixe. Aí Jesus fala: prepara uma festa lá no Comemore. Pô, Jesus, facilita aí. Aí Jesus: eu quero desafiar a fé de vocês, vai lá e prepara.
Aí chegaram lá, já estava tudo pronto. Ué, o que era isso senão um tratamento no coração, minha gente? Quando você dá um passo para se preparar, você descobre que já está pronto. E na hora certa, porque a Bíblia diz, chegada a hora, na hora certa, Jesus vai se assentar com você, nesse ambiente, para ter intimidade com você e com os seus apóstolos. Ele não falou discípulos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas espera aí, teve alguém nesse episódio aqui que se revelou ser um traidor. Mas Jesus não te chama pelo teu pecado, Jesus te chama pelo teu destino. Você que escolhe se abortar disso, ficar fora disso. Foi o que Judas fez. Porque Jesus não chamou ele, chamou ele de apóstolo. Ele falou, um vai me trair. Jesus fala o que ele ia fazer, mas não define o que ele faz como a sua identidade. Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa. O desejo, Jesus tem ansiedade de ter intimidade. Eu vou repetir, Jesus tem ansiedade de ter intimidade. Você tem ansiedade pelas suas contas, Jesus tem por intimidade. Ele quer comunhão, gente. Ele quer comunhão. Ele quer intimidade. Eu tenho desejado ansiosamente, por quê? Porque eu quero estar nesse lugar onde eu vou me revelar. Todavia, a mão daquele que irá me trair está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele, por intermédio de quem está sendo traído. Já passou por uma situação que fica a gente jogando lenha na fogueira? Ih, eu não deixava, hein? Você viu? Jesus jogou uma lenha na fogueira aqui. Estava ali todo mundo comendo. Antes da mesa ali, Jesus tinha lavado o pé de todo mundo, quebrou o clima, né? Constrangeu todo mundo. Eu vejo os discípulos ali ao redor da mesa. Jesus tirou o seu manto e colocou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Numa atitude de servo, ele estava servindo. Jesus mostrando qual era o caminho para reinar. O caminho para reinar é servir. Porque nós devemos reinar com o coração de servo e servir com o coração de um rei. Ele estava mostrando isso. E ele estava ali com a toalhinha mostrando. E aí jogou a polêmica à mesa ali. Jogou ali a mesa. E rapidinho o pessoal começou a se revelar. Olha só. E eles começaram a indagar entre si quem seria e o que estava para fazer isso. Eles começaram, é você, hein? Eu não sou. Ó, ai, acho que é fulano, olha lá. Olha ali, tá olhando para o lado. Ó, a mão tá amarela. E aí começaram a ficar discutindo quem era o pior entre eles. Estão comigo? Começaram a discutir, é você. Eu não sou o pior. Eu jamais farei isso. Pelo amor de Deus, gente, isso é uma ofensa. Ei, acima de mim, gente. Vou ficar desconfiando do meu caráter? Olha o orgulho aí, trabalhando, gente. Olha o orgulho lixando. Esse vulcão foi fervendo, até que entrou em erupção. E eles suscitaram entre eles uma discussão sobre quem era o maior. Olha, eu não sou o pior, não. Aí, pra cima de mim, sou muito melhor do que vocês, meu irmão. Eu tenho muito mais capacidade, tenho muito mais experiência, tenho muito mais história. E chegou agora, ele quer sentar na janela? Se liga aí. Orgulho.
Mas Jesus disse: os reis dos povos usam sua posição para dominar sobre eles. E que exercem autoridade são chamados benfeitores, bem-sucedidos. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. Aquele que dirige seja como quem serve. Não aprenderam nada? Eu acabei de lavar o pé de vocês. Olha, aprende com o meu exemplo. Pois quem é maior? Quem está sentado à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está sentado à mesa? E isso diante dos homens, porque no meio de vós eu sou como aquele que serve. Vós é que tendes permanecido comigo nas tentações, assim como meu Pai me confiou um reino. Presta atenção, o meu Pai confiou um reino. Eu estou confiando esse reino na mão de vocês. Reinem com o coração de servo. Sirvam com o coração de um rei, porque eu estou confiando esse reino na mão de vocês. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Meu querido, quem prepara a mesa, quem tem um tempo de mesa, quem separa tempo de intimidade, de comunhão uns com os outros, quem trabalha conexões e relacionamentos, quem serve, fomenta, potencializa relacionamentos, vai reinar. Sétimo e último episódio, Emaús. Lucas 24, 29 a 33. Eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. E quando estavam à mesa, repita comigo, quando estavam à mesa, nada aconteceu até que se assentassem à mesa. Ele tomou o pão e o abençoou, depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E nesse momento que o reconheceram, ele desapareceu. Por quê? Agora ficou interessante. Agora que eu percebi. Porque não era mais necessário, porque já perceberam. Ele só precisou se manifestar. Às vezes, Deus faz algo sobrenatural, inegável, irrefutável, para que você, por misericórdia, para que você possa crer, cara. Porque bem-aventurados os que não viram e creram. E essa foi Maria. Ela creu antes de Jesus ressuscitar. Esses aqui, mesmo depois de ressurreto, não estava crendo. Os olhos só foram abertos depois que estavam à mesa. Eles só o reconheceram depois de sentarem à mesa. E disseram um para o outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. E ali encontraram 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uma mensagem para alguns corações aqui, nesse ponto em específico. Eles lamentaram quando saíram de Jerusalém. O sonho acabou. Em outras palavras, eles estavam dizendo: o sonho acabou. Estavam saindo de Jerusalém. E ele: por que vocês estão lamentando? Ué, você não sabe o que aconteceu? Os últimos acontecimentos? E eles começaram a explicar. E a palavra que eu tenho para esse coração que está vivendo um momento de dor é: Jesus estará sempre bem próximo a você no momento de dor. O segundo ponto é: a sua tristeza pode impedir você de perceber Jesus, ainda que ele esteja bem diante dos seus olhos. Cuidado com momentos de dor,
Porque a sua tristeza, se alimentada, se você encher seu coração dela, pode ser que você não perceba Jesus mesmo que esteja diante dos seus olhos. Não computar o elemento dor nas equações da sua expectativa vai resultar em desilusão. Achar que tudo vai dar certo sempre, o evangelho triunfalista, ou presumir que Deus vai fazer as coisas do seu jeito, vai fazer com que você se frustre. Quarto ponto, a desilusão te afasta do teu destino. Existem corações essa noite que estão amargurados, estão com dor, estão cheios de tristeza, estão cheios de desilusão. E o fato que eu preciso te falar é que isso está te afastando do seu destino. Presumir ao invés de ouvir gera ilusão. Os discípulos presumiram que ele iria governar sobre eles. Mesmo Jesus dizendo em 5 episódios, Jesus anunciou a sua morte 5 vezes, e eles não estavam atentos. Esses discípulos no caminho do Emaús estavam relacionados entre os 70 que receberam o Espírito Santo e curaram os enfermos, expulsaram demônios e ficaram felizes da vida. E Jesus falou: vos alegreis porque o vosso nome está no livro da vida. Eram cristãos, já tinham tido uma experiência com o Espírito Santo, antes mesmo de Atos 2. Mas eles tinham uma ilusão. Jesus estava dizendo uma coisa, eles estavam querendo achar outra. Por quê? O nosso coração não deve estar cheio de expectativa humana, mas cheio de direção divina. Tem que ficar sonhando com coisas do meu coração. Eu tenho que abrir mão desses sonhos, porque eles serão frustrados, mas os sonhos de Deus não. Então eu preciso gastar meu tempo à mesa, porque foi na mesa que Jesus revelou: eu vou morrer, as ovelhas serão dispersas. Ele passou a visão, gente. Como o pessoal fala aí, deu bizu. Entendeu? Estava claro. Mas a ilusão no coração deles fez com que eles não ouvissem. Deixa eu te falar uma coisa. Você não vai receber nada até você se esvaziar do que você tem. Foi isso que Maria recebeu. Recebeu um lugar na história. Esvaziou do azeite, do óleo, do seu recurso. Ai, ilusão gera decepção. Decepções não tratadas te impedem de entender os planos de Deus. Jesus sempre vai querer te ouvir, mas para você receber uma visão clara, você precisa antes desabafar a frustrada. Eles estavam desabafando um com o outro, no caminho para Emaús, indo para longe do destino. Existem pessoas, se você não entendeu ainda, deixa eu esclarecer. A mesa é um símbolo da igreja. Existem pessoas frustradas com a igreja porque fizeram para si ilusões. Não computaram o elemento dor no meio dos processos que a dinâmica da igreja nos proporciona. Você está achando que a ceia da Páscoa vai ser um momento romântico, belo, ninguém vai trair ninguém, ninguém vai ficar discutindo quem é maior, quem é menor, não vai ter disputa, não vai ter competitividade na mesa com Jesus da Páscoa, gente. Aí você nutre essa ilusão, aí na hora que tem, você se frustra. E aí vende tudo por 30 moedas de prata, por um salário de um mês. Pessoas estão saindo da igreja, e quando Jesus falou, fica na igreja, até ser revestido de poder, ou seja, só saia no poder do Espírito Santo, com o Espírito Santo, para fazer o que Ele te direcionar. Mas fica, porque é nessa dinâmica da igreja que Ele está tratando o nosso orgulho. Alguém precisa ouvir isso. Provavelmente alguém que não está aqui, né?
Precisamos ser mais rápidos em crer e lentos em se abater, e não o inverso. Quando Jesus ouviu, olha que legal, cara, olha essa figura. Estavam lá no caminho de Emaús, murmurando um com o outro, decepcionado. Faz algum sentido para você? Já viu gente assim? Saindo da igreja, falando mal, debatendo, discutindo, vomitando amargura. Hein? Certo? Aí Jesus vai e se manifesta bem do lado da pessoa. Jesus se mostra presente juntinho, porque ele não consegue mudar. Você muda, ele não muda. O homem, ele permanece fiel, ainda que o homem infiel. E ele está aqui do lado. E a sua frustração te impede de perceber que ele está ao seu lado. E ele vai na Bíblia te mostrando. Olha, não é bem assim, olha lá, e tal. E vai falando. A gente precisa de um momento de mesa. Vai vendo, precisamos de mesa. E ele está falando. Ele está explicando pacientemente, mas de repente, ele muda o tom. Vem comigo. Ele muda o tom, deixa de ser um mestre paciente, para ser um profeta cheio de autoridade, para atuar como um profeta, porque ele é Deus, aleluia. E ele fala: ô raça lenta, por que vocês estão me cansando, sendo tão lentos para crer? Não lembra disso, daquilo, outro? Eu disse 5 vezes, eu iria morrer. Vocês estavam aonde? Pensando na morte da bezerra. Lentos em crer. Nós precisamos ser rápidos em crer e lentos em se abater. O sofrimento te prepara para o reconhecimento. Sem isso, o reconhecimento te afoga no orgulho. Você acha que sofrimento não tem lugar na sua vida? Tem sim, gente. Vida real. Vida real. Sofrimento fez parte da sua história, está fazendo parte e vai continuar fazendo. Jesus não vai te livrar das aflições. No mundo tereis aflições. Aí talvez você, é mesmo, né? Tu tá com a cabeça aonde que você já leu esse versículo 15 vezes? E na hora da aflição você, Deus, por que você permitiu isso? No mundo passareis aflições. Vai ter sofrimento. Porque sem sofrimento, o reconhecimento te afoga no orgulho. Eu sofri, eu sofro, eu tenho sofrido. Vou continuar sofrendo. Os triunfalistas vão falar: está amarrado. Porque o sofrimento mantém o meu orgulho onde ele tem que estar. O meu ego precisa morrer, a minha carne precisa morrer. Tempo de qualidade com Jesus é que vai abrir os seus olhos. Comunhão íntima com Jesus te fará lembrar das palavras que fazem seu coração queimar de novo. Eu te pergunto, por que fugir da mesa? Todo mundo tem dentro do seu coração um depósito. Igual esse lugar onde nós fomos lá trabalhar, tinha um depósito com mesas guardadas. Um quartinho da bagunça, que você guarda coisas que não tem mais, não usa mais. Quem sabe nesse depósito do seu coração estão memórias, aquilo que trazia alegria, relacionamento, significado e propósito. Talvez para você hoje, a mesa seja aquilo que te conecta à sua família, natural, biológica. Talvez a mesa seja aquilo que conecta você aos seus amigos. Talvez a mesa seja a restauração de um ministério que está guardado muitos anos dentro de um depósito, com uma perna quebrada. Deixa eu te falar uma coisa. Vou me abrir para você aqui. Eu tenho entendido que existem na nossa vida estações de quebra.
momentos em que somos quebrados. Existem momentos da nossa história que nós somos feridos. Existem capítulos na nossa história que a gente perde o chão. Eu tive um momento assim, na verdade eu tive alguns. Quando eu e Isabela, a gente tinha se casado, nós tivemos 3 anos incríveis no início do nosso casamento. Isabela tinha uma creche e ela cuidava apenas de bebês até 1 ano. Eu chegava do trabalho às 5:30 da tarde e ajudava ela nos preparativos, arrumar as bolsas dos bebês para entregar para as mães que vinham buscar em torno das 7 horas. Então eu tinha 1h30 mais ou menos com aqueles bebês. E eram as coisas mais fofas e gostosas do mundo. E eu inclusive, desfrutava de um momento que a maioria dos pais daqueles bebês não desfrutavam. Era a hora de ouro do dia. É a hora ali de dar a jantinha, de ver eles sujos de feijão, de batendo no prato, mais. É hora do banho, do perfume, do cheirinho, de natura mãe e bebê. E aí naquele ali eu falei assim, Isabela, a gente está cuidando do bebê dos outros, vamos ter o nosso. Vamos ter uma filha. E ela falou assim, o médico disse que eu só tenho 20% de chance de engravidar. E foi nos 20% que aquele bebê de olho azul veio ao mundo. E assim que a Daça nasceu, tinha alguma coisa estranha, uma coisa errada. Ela não parava de chorar. Não parava. Eu já estava preparado, né? Já fiz um estágio ali com os bebês, já sabia como funcionava. Mas ela não parava de chorar. De perder o ar, de ficar roxa. E a gente, de parar o coração, né? Vendo a filha sem ar ali. E a gente não sabia por quê. Fomos em 5 pediatras. E foi uma enxurrada de remédios, e testes, e tentativas, e suplemento, e não sei o quê, e consultas, e exames, testes e mais testes, até que nós fomos finalmente indicados por um gastropediatra, sei lá o quê, como é que chama, a única que existia, é o único, né? Era um homem, que existia na cidade, e ele falou, é o leite materno. Tira. A gente já tinha pensado nessa possibilidade, mas todos os pediatras falam, isso não existe. Não existe alergia a leite materno. Mas aquele pediatra falou, tira o peito. Vamos testar. Eu acredito que é isso. Tirou o peito. Começamos a dar Nansói, caríssimo na época. Eu lembro que eu gastava R$460 quando o salário era 600. Quase um salário mínimo só de leite. E aí fizemos o teste, do dia para a noite ela parou de chorar. Só que aquele período inteiro de descoberta, a gente não conseguia mais frequentar os cultos. A gente que sempre foi ativo no ministério, para quem conhece a nossa história, a gente foi afastado, forçado a não estar na comunhão dos nossos irmãos, a não ministrar mais a igreja, a não servir, a não discipular. Era tudo muito difícil, porque mal sobrava tempo para dormir. Quem é pai de criança pequena sabe. E a gente teve ela e foi administrando aquilo. E aí logo depois disso, o mundo passou por um boom financeiro, uma crise financeira. Eu fiquei desempregado e no mês que eu fiquei desempregado, eu bati 2 vezes, em 2 Corollas, em 1 semana. E todo o dinheiro que eu tinha era o seguro-desemprego durante 6 meses.
seguro-desemprego era R$1.000, 460 era de leite. E o restante era a parcela dos carros, do meu para consertar e dos outros 2 Corollas para pagar. Do dia para a noite, afastados da comunhão da igreja, afastados dos relacionamentos da administração, dificuldade financeira. Isabela entrou num quadro de enfermidade grave, a ponto de por um dia não perder a vida. Um político da cidade conseguiu um remédio de mais de R$20.000 para salvar a vida de Isabela, que estava ali no estado, condição terminal. E ela estava internada no Raul Sertã, porque a gente não tinha dinheiro para pagar o plano. Eu tentava entrar, não conseguia ver Isabela. Não existia o WhatsApp na época. Não tinha internet móvel. Sem conseguir falar com a minha esposa e a gente vivendo um caos, uma tempestade, um momento de quebra, sabe? Vazios, tristes, abatidos, cansados. E no meio daquilo, começamos a buscar o Senhor e ela milagrosamente foi curada, voltou para casa. E a gente tinha tanta fome de Deus, tanta fome de viver algo significativo. Eu estava super já empregado, bem estabelecido novamente no trabalho. E aí o trabalho me consumia extremamente e a gente perdido, como se estivesse à deriva no meio de uma tempestade. E nós começamos às 5 horas da manhã, eu, minha esposa, Diego, mais tarde Queijo, todo dia de manhã, 5 horas da manhã, a gente levantava a buscar a Deus. Deus, faz alguma coisa com a minha vida. Eu quero te servir, eu quero viver meu propósito, chamado. E a gente vivendo, sabe, essa tensão, parecia uma panela de pressão prestes a explodir. E eu comecei a ficar depressivo, eu não via mais propósito para comer, eu não via mais propósito para dormir. Isabela falava, vem dormir. Eu falei, dormir para quê? Para dar dinheiro para multinacional? Eu não nasci para isso. Eu nem era para ter nascido. Nasci tetraplégico, Deus me curou. Para alguma coisa, eu estou aqui perdendo meu tempo. Estou cansado de enfermidade, estou cansado de problema financeiro, estou cansado agora de ter sucesso também, porque eu recebia premiação após premiação, e a cada premiação que eu recebia, ninguém entendia, eu piorava, porque eu estava sendo bem sucedido naquilo que eu não fui chamado. Eu chorava, eu ia para o Rio para receber uma premiação no Porcão, voltava com tablet, com iPad, com não sei o que, com dinheiro no bolso, com ingresso VIP para o Circo de Soleil, e voltava chorando a viagem, estrada de volta para Friburgo, porque não era para aquilo que eu nasci. E aí buscando a Deus todas as manhãs, 5 da manhã. Um dia, à noite, eu não conseguia dormir, eu comecei a buscar a Deus. Eu falei, Deus, lembra de mim, Deus. E eu comecei a fazer uma oração séria, muito séria. Eu não tenho mais sentido para comer, nem para dormir, nem para viver. Eu só não pensava besteira, porque eu tinha 2 crianças lindas em casa. E uma esposa maravilhosa. Só por isso que eu não pensava besteira. Que eu falei, bom, se eu não tenho propósito, pelo menos meu propósito é cuidar deles. E eu estava tão inflamado com isso, eu não sei se você está me entendendo, que eu pedi a Deus. E naquela noite nós tivemos um encontro com Jesus. Sobrenatural, acredite você ou não. Jesus entrou no nosso quarto. Tanto eu quanto Isabela recebemos uma visitação sobrenatural de Jesus naquele quarto. E naquele dia eu falei, usa a minha vida. E naquele dia Isabela disse sim. No dia seguinte, eu não consegui sair para trabalhar. E eu fiquei sozinho em casa. E eu novamente entrei no quarto e falei, Deus, usa a minha vida. E eu recebi uma mensagem na hora, olha, você acabou de ganhar o ingresso para uma viagem para ser representante do Brasil num congresso que vai reunir mais de 40 nações em Brasília. Você vai ser o representante do Brasil, um dos representantes do Brasil. E você só precisa conseguir a passagem
porque o seu congresso está pago. E naquela época eu não tinha dinheiro para me hospedar. E eu liguei para um amigo de Brasília, e eu não consegui lugar para ficar, mas eu consegui a passagem. E eu peguei aquele voo. Para encurtar a história, tem muito testemunho nesse meio tempo. Eu não tinha liberação no meu trabalho para ir, mas Deus moveu o sobrenatural. Eu lembro que eu falei para minha chefe: chefe, é o evento da minha vida, cara. O que eu preciso fazer para você me liberar? Ela falou assim: esse mês está muito difícil, se você fizer 120% da meta, você pode ir. Naquele mês, apenas 5 pessoas bateram a meta. Eu fui um deles, no estado inteiro. Mas eu não bati 120% da meta. Eu não sabia que eu tinha sido um dos 5. E ela disse: cara, você bateu a meta, você foi 5%, só 5% da empresa bateu a meta. E você está dentro desse 5%, some da minha frente, vai nesse negócio. Ela me deu essa resposta, era 6 horas da tarde. Eu estava na estrada de Itaboraí para Magé. Deu um cavalinho de pau, uma doideira, e para Friburgo. Vim para cá, voei, cheguei em casa, tomei banho, arrumei mala. 1h da manhã, já estava na estrada de novo para pegar o voo às 4 e pouca da manhã. Eu peguei o voo para Brasília, cheguei lá. Peguei a condução, cheguei no lugar do evento 8 horas da manhã. E esse evento a gente ia receber vários homens de Deus. Poucos brasileiros, 300 pessoas. E naquela manhã, a banda estava passando o som e eu já senti aquela presença de Deus, sabe? Naquele local, eu estava sozinho, sentado, não tinha mais ninguém nas cadeiras, apenas a banda em cima do palco. Eles estavam ali apenas passando o som. Eu já estava sendo cheio da presença de Deus. De repente eu vi as pessoas chegando e a banda não parou e continuou a ministrar. E eu fui ali das 8, 9, 9h30, 10 horas, 11 horas, meio-dia, 2 horas da tarde, e o louvor não parava. A presença de Deus tomando todos naquele ambiente. E o Randy Clark pegou o microfone para começar a pregar. Ele caiu no meio do Espírito. E quando ele caiu, todo mundo começou a rir, cheio do Espírito Santo. E foi o que eu consigo definir para você mais próximo disso, foi Atos 2. E eu comecei a ouvir o som de um vento, só que o lugar era fechado, nem janela tinha. E eu ouvi aquele som do vento invadindo. E aquela presença de Deus forte. E eu comecei a chorar compulsivamente. E eu me derramei aos pés de Jesus. E de repente eu ouço Deus me chamar por um nome. Mefibosete. E eu, Mefibosete. E eu, o que é isso? Que nome é esse? E eu sentia Deus me chamando, Mefibosete. E eu perguntei: Deus, o que é isso? Eu estou sendo literal com você. Eu não me lembrava dessa história. Uma história que está na Bíblia. A história de Mefibosete que eu citei na introdução da mensagem. E Deus me chamou pelo nome de Mefibosete. E Ele falou: de hoje em diante, eu estou te trazendo para a sala do trono. E você vai comer todos os dias à minha mesa. Você vai se sentar com os príncipes. E quando eu abri os olhos, tinha uma poça de sangue debaixo de mim. Eu tinha chorado tanto que estourou meus vasos aqui do nariz. E eu comecei, e aquilo fez uma poça de sangue. Eu levantei rápido e fui ao banheiro me limpar daquela sangueira toda. Eu voltei, muitas pessoas na presença de Deus chorando, deitadas ao chão. Acho que nem tinha gente em pé, era uma loucura. Eu tenho foto desse momento que algumas pessoas registraram. E eu continuei ajoelhado ali, e de repente veio uma pessoa e falou assim: Isaac, vamos embora. Eu, hã? Era uma pessoa da equipe, daqueles homens de Deus. Ele falou assim: pega as suas coisas, pega a sua mala e vem com a gente, que você está indo pro hotel com a gente. Foi literal. Em menos de 10 minutos,
Eu estava no ônibus, indo para aquele hotel que foi completamente reservado para aquela equipe de estrangeiros, de americanos. E eu passei a tomar café da manhã com esses homens de Deus. E eu passei a ouvi-los. E eu passei a ser visitado pelo Espírito Santo como eu nunca tinha sido antes. E eu aprendi, eu comecei a ver Deus operar a cura através das minhas mãos. Eu vi os cegos enxergarem, surdos ouvir, paralítico andar. E eu todo dia era cheio daquela presença. Eu tinha entendido que por anos aquele tempo de quebra, Deus estava quebrando o vaso e fazendo de novo, estava humilhando meu orgulho, fomentando a minha dependência, meu relacionamento com Ele. Eu me sentia como se fosse uma laranja sendo espremida a cada circunstância que se abatia sobre mim, a cada problema financeiro, profissional, a cada problema de enfermidade. Eu me sentia uma laranja sendo esmagada, mas eu não tinha tentado, que aquilo tinha gerado uma intimidade, e que Deus estava mudando a minha identidade, que não estava mais condicionada ao que eu posso ou não deixar de fazer, mas em quem eu sou à mesa. Porque na mesa não interessa o que eu faço, interessa o que Ele fez. O que dá valor a essa mesa é quem se reclina sobre ela. Senão era só um pedaço de pau. O que dá valor a uma mesa é quem senta à mesa. Essa noite Ele está restaurando mesas. Coloque-se de pé.